Olha, eu tenho uma raiva desse povo fofoqueiro que gosta de ditar regras na vida dos outros, que gosta de falar pro outro o que é certo, o que é errado, o que a pessoa tem que fazer ou tem que deixar de fazer. Eu me considero calma, tranquila e não é qualquer coisa que me tira do sério, mas isso realmente me enfurece. Eu tive um relacionamento que durou 5 anos e, tinha 2 anos que a gente era noivo, a gente tava quase casando. E ele me deixou para poder ir atrás de objetivos maiores. Eu tô falando com as palavras que ele usou para me deixar quando ele foi embora para a Espanha. Ele disse que estava me deixando porque ele tinha objetivos maiores na vida. É claro que eu sofri, eu sou humana, eu o amava, eu vivi com ele 5 anos, só eu sei como eu tava. Mas não é por causa disso que eu tinha que ficar choramingando pelos cantos, que eu tinha que ficar lamentando o tempo todo, que eu tinha que viver um luto, sabe? Não, ele fez a escolha dele, então eu tinha mais era que tentar viver a minha vida. Eu tinha mais era que tentar me reconstruir, sim, me reerguer. Então, eu voltei a sair com as minhas amigas que há tempos eu já não saía, em respeito ao meu bendito noivo, né? E aí a gente saía pra barzinho, a gente saía pra balada, pra conversar mesmo, curtir, esparecer a cabeça, beber um pouco, sabe? Aquilo me tranquilizava, aquilo me fazia esquecer um pouco que eu tinha sido abandonada e tudo que eu tinha vivido. E aí, um dia, numa dessas baladas, eu conheci um carinha que a gente deu muito certo e ele tava me fazendo muito bem. Eu comecei a ficar com ele. Eu não amava ele, porque infelizmente eu ainda era apaixonada pelo falecido. Só que quando eu tava com ele, ele me trazia uma calma, ele me trazia uma paz e ele me fazia até esquecer por alguns minutos que eu tinha sido abandonada nas vésperas do meu casamento. E aí a gente foi ficando, e eu sempre fui sincera com ele, sabe? Que eu não tava afim de relacionamento sério, porque tinha acabado de acontecer isso na minha vida. E por ele tudo bem, ele disse que também não importava, sabe? Se a nossa relação ficasse mais séria, tudo bem. Se não desse nada, a gente curtia enquanto tava bom pros dois. E aí um dia eu levei ele na casa da minha mãe, sabe? Apresentei pra minha mãe gostou dele e tal, expliquei a situação e a gente entrou pro meu quarto e ficou lá conversando, ouvindo a música, namorando, né? Nisso, a linguaruda da minha cunhada, mulher do meu irmão, chegou em casa, porque ela sempre gostou de ir pra lá fofocar com a minha mãe. E ela não viu que eu tava em casa e ela começou a descer a lenha pra minha mãe falando de mim. Falando assim que o que eu tava fazendo era muito errado, que eu tinha acabado de terminar um noivado de 5 anos e já tava saindo, dormindo com outro cara, que as pessoas iam falar de mim, que eu já tava enrolada com esse carinha quando tava com o meu noivo, por isso que meu noivo me deixou. Não, e falou um monte. E eu do meu quarto ouvindo, só deixando ela sentar a lenha com gosto, sabe? Quando ela terminou, eu saí do quarto, encarei ela de baixo em cima assim, ela quase infartou de susto. E eu falei assim, então, Érica, fala aí na minha cara o que de tão errado eu tô fazendo. E ela começou a gaguejar, sabe? Ela, não, Márcia, eu não tô falando por mal, não. Tô falando por seu bem, que eu gosto de você. Porque as pessoas estão começando a falar que você já tava com esse carinha. Falei, você deve estar falando que você entende do assunto, né? Foi isso que aconteceu com você quando você se juntou com o meu irmão? Sim, porque quando a bonita juntou com o meu irmão, ela tava esperando um neném de outro cara. E eu não tô julgando, porque na época o meu irmão sabia, o meu irmão aceitou. Então, assim, o que é combinado não sai caro. O que eu tô tentando dizer que é fácil a pessoa enrolar o rabo e falar dos outros. E aí a minha mãe começou a ficar brava comigo, porque eu toquei nesse assunto, porque eu toquei na ferida da bonita, sabe? Mas eu tava quietinha no meu canto, ela que veio mexer com a minha língua. E aí deixei pra lá, sabe? Fui embora com ele, deixei pra lá. Eu já não engolia muito ela, porque ela sempre foi fofoqueira, eu não tenho paciência com gente fofoqueira, então só deixei pra lá. E aí passou alguns dias, um dia uma amiga minha me mandou uma mensagem assim, Márcia, você segue o seu ex no Instagram? Falei assim, não, e nem tenho interesse de saber o que ele tá fazendo lá na Espanha. E ela falou assim, amiga, mas isso aqui você precisa saber. E ela começou a me mandar um monte de print. Que eu fui baixar aqueles prints, sabe o que era? Era fotos dele com a ex-namorada dele, uma namorada que ele terminou pra poder ficar comigo lá na Espanha. Terminou pra ficar comigo? Não, deixa eu explicar direito. Tinha um tempinho que ele tava solteiro quando a gente conheceu. Tinha uns 2 meses, 3 meses quando a gente se conheceu. E aí o bonito tava postando fotos junto com ela lá na Espanha. Fotos assim, de casalzinho, não só de amigos. Depois disso, a gente descobriu que foi ela que levou ele embora. E que quando ele me deixou, já tinha tempos que os dois estavam conversando e estavam planejando ficar juntos. Olha, eu não vou mentir que isso não me abalou, porque me abalou demais. Eu caí no chão, sabe? Eu fiquei assim, destruída de uma forma que eu achei que nem tinha como eu ficar mais. Porque, poxa,
eu já estava com o meu enxoval quase pronto. E a todo tempo, ele sabia que não ia ter casamento, mas mesmo assim, ele me deixou pagando de trouxa, pagando de otária. Mas o que eu queria demais também era esfregar aquelas fotos na cara da linguaruda da minha cunhada. E todo dia, ela ia na casa da minha mãe de manhã tomar café e fofocar, né? E quando eu recebi aquelas fotos, ainda era à noite. E eu fiquei agoniada, mal podia esperar o dia amanhecer para eu poder jogar na cara dela. E aí no outro dia, eu ainda tava na cama, tava tipo meio dormindo, ouvi a voz dela conversando com a minha mãe. Lavei meu rosto rapidão, peguei o meu celular, coloquei nas fotos, fui lá e falei assim, aqui sua linguaruda, é esse santo aqui que você queria que eu respeitasse, mesmo que eu nem tava com ele mais, olha só que bonito, ele já foi embora daqui conversado com outra, ele já foi embora daqui combinado que ele ia ficar com outra, e ele não me deixou só porque ele tava indo embora não, tá satisfeito agora? Era esse que eu deveria luta e que eu deveria respeito? E ela toda sem graça falou assim, Márcia, calma, desculpa, eu já te falei que eu não falei por mal, desculpa. E eu já estava cansada. Eu já estava cansada do julgamento das pessoas que nem sabia o que tinha se passado no meu relacionamento. Tava cansada daquela fofocaiada dela com a minha mãe. Tava cansada do que o meu ex tinha feito comigo. Então eu explodi com ela e soltei os cachorros pra cima dela. Falei assim, desculpa nada, Márcia. Pessoas como você não importa com o outro. Quando ele foi embora e me deixou, eu fiquei destruída, eu fiquei no chinelo. Só eu sei o quanto eu tava por dentro, o quanto eu tava quebrada de uma forma que se eu não tivesse tomado uma atitude, se eu não tivesse começado a sair com as minhas amigas, conhecer pessoas novas, provavelmente hoje eu estaria numa cama com uma depressão profunda de tanto que eu tava mal. Só que pessoas como você não importa com isso, vocês só querem apontar o dedo, vocês só querem julgar e esquece que tem teto de vidro. Então eu tô cansada. Tô cansada de pessoas que apontam o dedo e que julgam sem ao menos conhecer um pouco da história. E aí ela ficou toda sem graça, sabe? Depois eu fiquei até com dó. Hoje eu paro para analisar essa situação e eu sei que eu não precisava ter explodido tanto pra cima dela, não precisava ter falado tanta coisa daquela forma, porque eu também magoei ela e eu assumo isso. Só porque, tipo, eu tava assim, ó, cansada, eu tava cheia, eu tava exausta. E aquilo que ela fez comigo foi a gota d'água para eu poder explodir. A minha cunhada não fala mais comigo, mas ela também não aprendeu a lição. Toda vez que eu chego lá na minha mãe, eu escuto ela condenando a vida de uma pessoa diferente. Não tem jeito. Então, o que eu tenho para te dizer é que antes de você apontar o dedo para alguém, não se esqueça que, olha, tem 3 apontando para você. Olha só as peças que às vezes a vida prega na gente. Eu tava na minha pior fase, rebelde, revoltada, reclamona, reclamava de tudo, sabe? Eu reclamava da minha vida, reclamava de não ter uma roupa nova para sair, reclamava até de ter que comer a mesma coisa 2 dias seguidos. E foi bem nessa fase que eu conheci uma garota que me mudou completamente. Ela mudou totalmente o modo que eu enxergava as coisas, sabe? O meu ponto de vista mudou. Eu não tenho direito de expor ninguém, então eu vou chamá-la de Maria. Eu conheci a Maria em um grupo de fanfic na internet. Pode rir, pode achar graça, mas eu sempre fui apaixonada. E a Maria, ela escrevia várias fics, sabe? Inclusive, as dela eram as que eu mais gostava. E aí acabou que isso aproximou muito nós duas e a gente passou a se falar assim, ó, todos os dias, não tinha horário. Eu não conhecia o rosto dela, nunca tinha visto foto, nunca tinha visto vídeo, só que só pelas nossas mensagens eu podia sentir o quanto ela era uma menina pra cima, alegre, feliz. Ela parecia amar tanto a vida que tinha e eu pensava que isso era só pelo fato dela ter dinheiro, né? Porque pelas nossas mensagens eu já tinha sacado que a família da Maria tinha uma boa condição. E eu, no auge da minha reclamice, pensava assim, ah, mas com a grana que ela tem, até eu seria feliz desse jeito. Olha só a minha cabeça. Mas eu gostava dela de verdade, entende? O meu sentimento era puro, eu não tinha interesse na condição dela, no dinheiro, nem nada do tipo, era puro. E aí, com o tempo, eu comecei a pegar no pé dela pra gente se ver, pra gente se conhecer pessoalmente, porque, poxa, a gente se gostava tanto, vivia na mesma cidade, porém não se conhecia, não tinha sentido. Mas a Maria, ela não queria. Ela ficava inventando uma desculpa e falava isso e falava aquilo e eu até pegava no pé dela. Eu dizia assim, Maria, conta a verdade. Você é muito feia, não é? Você tá com vergonha que eu te conheça porque você é muito feia. Ou de repente não, de repente você tá com medo que eu te sequestre para pedir o resgate para sua família só porque eu sou pobre.
Eu zoava ela na mais pura inocência. Eu nem tinha noção da verdade que estava por trás disso tudo. Um dia, do nada, a Maria resolveu me encontrar. Mas ela disse assim: Letícia, você vai ter que vir até aqui em casa, porque não tem como eu sair. E naquela época eu tinha 16 anos, mas eu não era livre assim para ir em qualquer lugar, qualquer hora, sabe? A minha mãe ainda tinha ali as minhas rédeas um pouco presas. Mas eu expliquei para ela, falei assim: mãe, é muito importante para mim conhecer essa menina, já tem um tempo que a gente é amiga e o bairro que ela mora nem é tão longe assim, de ônibus daqui até lá deve ser, sei lá, uns 15, 20 minutos. Tanto falei, tanto insisti que a minha mãe acabou deixando e eu fui, alegre da vida, conhecer a Maria. E eu lembro que no caminho eu ficava de 40, 50 anos, nunca terão a oportunidade e por isso eu consigo ser grata. Eu já fui sim muito revoltada com a minha doença, já fiquei com muita raiva, já senti também que era uma injustiça, mas por causa da minha doença eu aprendi que às vezes é necessário olhar as coisas de outro ponto de vista e tentar tirar alguma coisa para agradecer, porque quando a gente consegue agradecer mais que reclamar, qualquer problema, seja ele grave do jeito que for, fica mais fácil de ser superado. E cara, ouvir a Maria naquela cama, naquele estado tão debilitado, me dizendo aquelas coisas, deu uma reviravolta tão grande na minha cabeça que eu senti muita vergonha das várias vezes que eu reclamei da minha vida, da minha casa, da minha condição, das minhas roupas. Eu me senti ridícula naquele momento. Infelizmente, a minha amiga partiu, não demorou muito tempo, mas ela deixou comigo o seu legado, porque foi através da Maria que eu aprendi que eu tenho muito mais a agradecer do que a reclamar.